Amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast. Nosso podcast para tratar de assuntos de investimento no Brasil, no exterior, empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Como sempre digo, não temos uma pauta específica e aqui a gente bate papo sobre vários assuntos em geral. Mas hoje, o assunto de hoje vai ser sobre remessas de dinheiro ao exterior. Então, fique ligado até o final porque eu vou trazer informações aqui muito interessantes para você avaliar as suas remessas para o exterior. Antes de começar a falar propriamente dito aqui do nosso assunto, quero lembrar que nós temos então nossa área de membros, né? E se você quer participar aí de um grupo no Telegram, conversando sobre vários ativos, tirando suas dúvidas, com várias pessoas aí que já estão investindo no exterior, é só no canal do YouTube ir lá na área de membros e você vai se afiliar, vai me mandar um e-mail com o número do seu telefone e com isso eu te coloco lá no grupo do Telegram. E é um grupo muito bom porque não tem discussões políticas, não tem bate-boca, não tem ego, as pessoas estão ali contribuindo, tirando dúvidas e conversando sobre vários assuntos de investimento. Então, é muito bacana, faça parte lá. Te convido a pelo menos passar lá pelo canal do YouTube e ver como que faz para ser membro. Bom, falando então agora propriamente dito do nosso assunto, quero falar um pouco sobre remessa de dinheiro, né? Eu sempre envio dinheiro para o exterior todos os meses, mais de 2 vezes ao mês, né? 3 vezes ao mês de vez em quando. E é um assunto muito importante porque no longo prazo, né? Eu vou ter vários envios aí, sei lá, 500 envios, 600 envios, 1000 envios, né? E isso daí então fica até difícil de eu registrar. Então, o modo de envio de dinheiro para o exterior, ele tem que ser um modo seguro, né? Um modo confiável. E aí eu vou mostrar aqui porque o que aconteceu? Recentemente, o Banco Central ele mudou algumas regras aí e tornou então o mercado um pouco mais competitivo, ao meu ver, mas também tornou o mercado mais rigoroso, esse mercado de envio de dinheiro para o exterior. Tá? Então, a resolução CMN número 4.811, de 30 de abril de 2020, agora, esse ano, né? Vocês podem buscar isso daí no Google, né? Fala o seguinte, ó. Altera a resolução número 3.568, de 29 de maio de 2008, que dispõe sobre o mercado de câmbio, e a resolução número 3.954, de 24 de fevereiro de 2011, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país para elevar limite de instituições para a realização de operações de câmbio e aprimorar os dispositivos relativos aos correspondentes em operações de câmbio. Tá, então, o que quer dizer isso aqui? Está alterando aqui os limites, né, que eu vou comentar agora, os limites que os correspondentes podem enviar para o exterior. Então, antigamente o limite era de 100 mil e agora o limite passou a ser 300 mil reais. Então, o que acontece? Ao meu ver, isso daí aumenta um pouco a concorrência, né, e a competitividade, porque um desses correspondentes aqui, que você pode consultar todos os correspondentes lá no site do Banco Central, né? Tem lá estabilidade financeira, câmbio e capitais internacionais, instituições de mercado de câmbio, correspondentes em operações de câmbio. Então você consegue ver todos eles lá. E antes eles só podiam enviar até 100 mil e agora eles podem enviar até 300 mil. Antes, e a partir de 100 mil era o banco que tinha que fazer, você tinha que ir direto no banco. Então, agora, até 300 mil, então, com isso, eles podem cobrar uma taxa menor e aumenta um pouco a concorrência, né? Mas aí, tem algumas outras coisas aqui que eu vou explicar. Então, olha só, os pontos mais importantes aqui que eu vejo é o seguinte. Temos, então, que foi alterado, né? Os pontos que foram alterados, porque os outros pontos não foram alterados. A limitação no valor de 3 mil dólares, ou equivalente em qualquer outra moeda, né, por operação. Então o que acontece aqui? Né? No caso de compra ou de venda de moeda estrangeira em espécie, com entrega do real também em espécie, a limitação é o valor de 1.000 dólares, tá? Ou seu equivalente em outras moedas. Isso aqui quer dizer o quê?
Quando você vai lá comprar dólar na casa de câmbio, ou quando você vai enviar dinheiro para o exterior pela remessa online, pela Avenue, por qualquer outro meio, você tem um limite pré-aprovado, digamos assim, né, entre aspas, de 3 mil dólares. Esse limite é o limite que o Banco Central deixa sem precisar comprovar a sua renda, sem precisar comprovar a origem do dinheiro. Então esse é um limite que você tem, de 3 mil dólares. A partir disso daí você tem que mandar o imposto de renda. Então é por isso que quando a gente abre conta em algum desses lugares aí que envia, que faz câmbio, né, eles pedem para a gente mandar o imposto de renda. Porque é com base no imposto de renda, que na declaração do imposto de renda, né, que eles justificam os envios de dinheiro que você está fazendo. Então está vendo de onde vem a sua receita, né? Só fazendo um adendo aqui, né? Eu sei que é um negócio muito chato, toda essa burocracia, toda essa legislação, impostos e taxas. Se tivesse uma maneira legal de evitar isso, com certeza eu evitaria. Mas aqui eu estou comentando só de coisas legais, tá bom? Então tem gente que envia por outros meios, que não os oficiais, que não os registrados, tá? E aí fica por conta e risco, tá? Então, só quero deixar bem claro que, por mais que eu não concorde com uma burocratização, uma regulamentação muito ampla, impostos e taxas, né? Eu sigo a lei, então, né? Contrariado, mas faço tudo o que está previsto na lei, tá bom? Então, retomando, né? Se você vai enviar até 3 mil dólares, você não precisa comprovar a origem desse dinheiro. Se você vai enviar mais de 3 mil dólares, e aí você precisa sim mandar o imposto de renda, e aí você vai ter um limite de envio, né, de dinheiro para o exterior, porque aquele limite está compatível com a sua renda anual, tá bom? Não pode acontecer de repente você envia no ano 100 mil dólares, mas você ganha, vamos colocar aqui, equivalente em dólar, 30 mil dólares por ano, né? E aí, de onde saiu esse dinheiro? Você vai ter que explicar isso depois, tá bom? Então, ter dinheiro no exterior não é ilegal, né? Eu já vi muito disso, muitas pessoas acham, né, que uma conta offshore, dinheiro no exterior, investimento no exterior é para fugir o dinheiro do país, né, ficar ilegal. Não é nada disso. Mandar dinheiro para o exterior é legal, tá bom? Existem os que fazem por meios ilegais, e aí sim, esses aí estão ilegais, estão às margens da lei, né? Mas não é o nosso caso aqui, porque nós somos pessoas que investimos no exterior legalmente, tá bom? E aí outra alteração, né, que é uma alteração que algumas casas aí alguns correspondentes já utilizam, né, que é a obrigatoriedade de informação ao cliente do valor efetivo total, aquela sigla VET, né, que a gente vê lá. Então, expresso em reais por unidade de moeda estrangeira, e calculado considerando a taxa de câmbio, os tributos incidentes e as tarifas eventualmente cobradas. Então, eu envio dinheiro, quando eu mando dinheiro para Interactive Brokers ou TD Ameritrade, eu acabo mandando pela remessa online. Quando eu mando dinheiro para a Avenue, eu faço direto o câmbio integrado da Avenue, porque por todas as facilidades lá que a Avenue já me oferece. Então, o que acontece? Eu uso lá a remessa online, né? Então, se você quiser prestigiar aqui o canal, tem o cupom Investir no Exterior. Esse cupom dá um desconto de 10%. Né? Então, se você vai enviar dinheiro, você pode usar o cupom, você ganha 10% de desconto e também ajuda aqui o canal, tá bom? Então, quando a gente vai enviar dinheiro para o exterior, tanto na Avenue quanto na remessa online, existe lá um recibo, né? Dizendo lá a taxa de câmbio, o IOF, se tem alguma outra taxa sendo cobrada, né? No caso da remessa online, se você manda menos de R$ 2.500, você paga a tarifa bancária e qual é o valor total disso daí. Então todos esses cálculos têm que estar na sua tela, na sua frente. Você não pode ser enganado. Você não pode enviar o dinheiro para o exterior e depois descobrir quanto que foi o custo total. Tá bom? Então isso daí também é lei, tá bom? Tá aqui nessa alteração. E aí tem uma coisa muito interessante que eu quero pontuar, que isso daqui já foi assim palco de diversos debates e discussões, principalmente no vídeo da Passfolio que eu fiz no YouTube, né? E também dentre outras dúvidas. A obrigatoriedade
de entrega ao cliente de comprovante para cada operação de câmbio realizada, contendo a identificação da instituição contratante, da empresa contratada e do cliente, a indicação da moeda estrangeira, da taxa de câmbio, dos valores em moeda estrangeira e em moeda nacional e do VET, o valor efetivo total, bem como a identificação do pagador ou recebedor no exterior nas operações de câmbio. Resumindo, você precisa receber, né, um comprovante de cada operação que você fizer, contendo todas as identificações, né? Quem é que está mandando, que é você, por quem que você está mandando, né? Para onde você está mandando, quanto você está mandando, qual é o custo do que você está mandando, qual é a taxa de câmbio que você está utilizando, tá bom? Então isso daqui é importantíssimo. Se você utiliza tanto a Avenue quanto a Remessa Online, você pode ir lá e clicar que cada envio seu, né, vai lá na Remessa Online e clica lá em remessas. Você vai ver, cada envio seu tem um comprovantezinho. Se você enviar 2, 3, 4, 5 vezes no dia, você vai ter um comprovante para cada envio. Você não vai ter um lote, sabe? Não vai ter assim, junta tudo e toma aqui um comprovante, entendeu? E outra coisa que é importante, tem que estar no seu nome, tá bom? Por quê? Porque você contratou o serviço de remessa, tá? Então é um serviço contratado, tá bom? Então prestem muita atenção nisso aqui. Vai enviar por casa de câmbio, agência de turismo, para corretoras. O banco geralmente não tem esse tipo de problema, né? Então fiquem ligados e peçam isso daqui, tá bom? E uma outra coisa que foi alterada foi a cláusula de exclusividade do correspondente com a instituição contratante para a prestação de serviço relativa às operações de câmbio. Ou seja, antigamente podia acontecer, né, de você enviar dinheiro para o exterior por algum correspondente e esse correspondente utilizar vários bancos para enviar dinheiro para o exterior, tá? E de repente, vamos dar um exemplo bem simples aqui, didático, você foi questionado do envio daquele dinheiro. Aí você vai lá no seu correspondente e fala assim, olha só, fui questionado aqui aquele meu envio que eu fiz com vocês, né? O que eles poderiam dizer antes? Não foi esse daí, ó, deixa eu ver, não, isso aqui não foi com a gente não, você mandou por aqui, mas não foi com aquele banco, foi com outro, não, isso aqui foi em lote, não dá para saber exatamente, enfim, resumindo, né, isso aqui dava uma confusão danada no caso de você precisar se explicar, tá? E aí, agora não, agora há uma cláusula de exclusividade do correspondente com a instituição contratante, então, a Remessa Online, por exemplo, ela utiliza o Banco Máxima. É só pelo Banco Máxima que ela vai mandar, então todos os contratos vão estar com eles, então tudo dentro de uma mesma instituição, tá bom? A Avenue, ela usa o Banco Bex, né? Que inclusive, né, vocês viram aí, a Avenue comprou o Bex, e isso daí provavelmente vai baratear o custo, porque como eles compraram a Bex, vai sair um terceiro, né? Então o lucro é da empresa como um todo, né? Então isso aí deve baratear aí o envio para o exterior, tá bom? Então achei sensacional essa aquisição aí da Avenue, né, na Bex, tá bom? Então é isso, vai ter essa cláusula agora, é obrigada essa cláusula de exclusividade, então isso daí é para quê? É para garantir, né, idoneidade, é para garantir também facilidade para a gente que está enviando. Então, como eu falei no início aqui do BPM Cast, né, ampliaram alguns limites, melhorou a concorrência, mas trouxe mais responsabilidade. Então a gente tem que cobrar os correspondentes, tá bom? E obviamente eles têm que se atentar para todas essas regulamentações aí, tá bom? Então, falando aqui um pouquinho sobre o correspondente, né, e o banco. O correspondente é o intermediário, tá bom? Então, assim, Remessa Online é um correspondente, tá? E quem é que envia o dinheiro para o exterior? É o Banco Máxima. Então, quando você envia pela Remessa Online, eles falam o quê? Ó, tá aqui, deposite o valor exato na conta do Banco Máxima e coloca uma conta de banco lá, não é assim que funciona? Então, por quê? Porque você não precisa mandar o dinheiro para a Remessa Online. A Remessa Online ela só está intermediando, entendeu? Assim como a CVC,
né, casa de turismo, assim como a Evid é o banco Bex, né? Então, quem vai enviar é o banco, tá bom? E aí, no nosso exemplo aqui, a remessa online coleta lá as informações todas, né? Manda você já depositar o dinheiro no banco máxima, e aí ela faz um recibo com todos os dados, né? Então ela coloca lá todos aqueles dados que eu falei, a taxa, o spread, o valor efetivo total, o câmbio, coloca tudo aqui e ele te entrega, né? E o IOF também está ali. Aí, ela também avisa o Banco Central que você enviou dinheiro. E é aqui que é importante, né? Por quê? Porque você utiliza uma casa de remessa, né, um correspondente para enviar dinheiro para o exterior, esse dinheiro tem que estar registrado no Banco Central. E o perigo mora aqui. Então, no caso da Evna, da remessa online, que são os serviços que eu uso, a Confidence também, né, já fazem isso. Então, e eu vou falar já como fazer para você checar isso daí. Então, isso é importantíssimo. Cheque se o seu correspondente tá registrando no seu nome os envios que você faz, tá bom? Esse trabalho não tem que ser seu, esse trabalho é do correspondente, tá? E aí, quando finaliza o mês, né, o correspondente é o responsável por pagar o IOF e ir lá para o Banco Central, tá? Então, BPM, como é que a gente faz então para ver se eu estou utilizando aqui uma remessa XYZ, mas eu não sei se ela está registrando tudo no Banco Central. Como é que eu faço para ver isso? Bom, lá no Banco Central tem o registrato, com T mesmo, né? Registrado com D não, registrato. Então, pode jogar no Google também, registrato, e lá você entra e você solicita, escolhe lá, né, tem as opções do ano, do mês e tal, enfim, solicita o seu registrato. E aí eles vão pedir uns 2 dias mais ou menos, depois você volta lá na plataforma do Banco Central, né, no site do Banco Central, e vai estar lá para você fazer o download. Aí vai ter todos os envios e recebimentos que você fez. Então, eu tenho envio por vários correspondentes, por banco, remessa online, Avenue, tá tudo lá, né? E detalhe, envios antigos, tá bom? Tem envios antigos que eles constam lá. Inclusive, dólar a 1 e pouco, 2 e pouco, 3 e pouco, né? Saudade daquela época do dólar. Mas enfim, então consta lá. Se você está fazendo envio e não consta lá, há de se preocupar, tá bom? E eu tive também aqui um dos seguidores aqui no YouTube, que ele colocou lá no vídeo da Passfolio o comentário que ele checou, se vocês quiserem, dê uma olhada lá, mas ele colocou todas as informações de que ele estava enviando por uma maneira para o exterior, e ele foi lá no Banco Central, registrado, não tem nenhum registro dos envios dele, e ele parou de utilizar aquela maneira, tá? Então eu convido todos vocês a fazerem isso daí, porque tem gente que fala, que se dane essa burocracia do governo e blá blá blá. Tá, mas se você quer investir por 10, 15, 20, 30 anos, quer morar no exterior, quer pagar os estudos do seu filho, depois você vai ter que explicar a origem desse dinheiro, tá bom? E aí tem outras implicações, tá? Que eu vou comentar também. Então, entra lá, vê o seu registrato, vê se tá tudo ok. Poxa, BPM, olhei e não tá tudo ok. E agora? O que eu faço? Bom, aí você tem um problema, tá? Que eu não tenho a solução 100% para você, porque eu não passei por esse problema, tá? Mas, o que eu indico fazer, né? Se você tiver feito vários envios para o exterior, tá? Utilizando um meio, lá, remessa XYZ, de boa fé, você paga taxa, você deposita o dinheiro, você envia, você utiliza aquele serviço, e esse serviço não está fazendo certo, né? Eu sugiro denunciar esse meio, porque é um meio ilegal, né? Não vou nem dizer clandestino, porque pode ser até que esteja registrado lá como correspondente do Banco Central. Mas o modus operandi, né, pode ser um modus operandi que vai prejudicar você. Imagina que todos os meses você envie $1.000.
durante 10 anos. Quanto que você não enviou para o exterior? Depois você tem que explicar esse dinheiro, tá bom? E quais são as outras implicações que podem acontecer? Bom, uma delas é você viajar para o exterior, tá? Então, existe um acordo que começou aí em 2018, se não me engano, né? Uma troca de informações automáticas aí entre os países, né, da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, é ingenuidade nossa achar que o governo está de olhos fechados para esses desvios, digamos assim, né? Essa evasão de divisa que é crime, né? E por essa fuga de pagamento das taxas que são obrigatórias. O governo não está alheio a isso não, tá bom? Então, existe o acordo FACTA também com os Estados Unidos. Imagina você que está investindo no exterior e de repente você tem algum problema, uma troca de informações entre o Brasil e os Estados Unidos, você viaja para Disney, chega lá no aeroporto, é barrado porque tem lá uma tarja vermelha no seu passaporte que você tem que se explicar primeiro a Receita Federal do Brasil para depois viajar para o exterior. Pode acontecer. E aí de lá mesmo, do aeroporto mesmo, você já retorna, né? Então, é por isso que não é salutar a gente ficar fazendo envios aí de e-mails que não estejam registrados, tá bom? Então, uma das implicações é essa daí, você ser barrado em alguns países, né? Ou então ser multado, enfim, ter que se explicar para a Receita Federal porque você fez vários envios e nenhum deles está registrado. E aí, repito, você pagou pelo serviço. Você pagou pelo serviço, mas aquele correspondente acabou que te deixou em maus lençóis, de repente ele nem está mais por aí. E se tiver também, ele vai falar que a responsabilidade é sua, porque a Receita Federal vai buscar o seu CPF, tá bom? Um outro problema é repatriar o dinheiro. Então lá no futuro, você quer... Imagina que mandou dinheiro para o exterior há 10 anos, com dólar a 1,80, dólar a R$2, e vai tirar com dólar a 6, né? Ah não, vou trazer esse dinheiro de volta para o Brasil, vou ficar aqui, vou comprar uma casa. E aí? Repatriar esse dinheiro. Como é que você vai repatriar um dinheiro que não está registrado em lugar nenhum, que ele é seu, que você enviou para lá, que você ganhou de forma lícita? Bancos não trarão. Aí os correspondentes sérios também não farão nenhuma força para trazer, tá bom? De vez em quando eu vejo gente aí falando, né, que não conseguiu enviar dinheiro para o exterior. Tem a questão das pessoas politicamente expostas, né, os PPS, mas também tem pessoas que entram numa blacklist, né, e aí não conseguem abrir conta, não conseguem enviar dinheiro, porque essas instituições aí financeiras, elas rejeitam mesmo. Eu lembro bem em 2016, quando o governo fez uma, entre aspas, né, uma campanha de repatriação. Então, quem tinha recurso no exterior que era não declarado, tinha um prazo X para poder repatriar esse dinheiro. Então, tinha que declarar. Então, tinha que falar, ó, eu fiz errado aqui, mandei dinheiro para o exterior, levei aqui na cueca, fiz errado, tá? Eu não registrei. E eu tenho agora X mil dólares no exterior. E eu agora quero registrar esse dinheiro e dizer que ele é meu. Ele está lá fora, mas ele é meu, né? Então, você tinha a opção de fazer isso daí. E na época, né, teve de tudo. Na época teve gente que fez direitinho, falou, ó, esse dinheiro aqui eu mandei, eu levei em mãos, foi um serviço que eu fiz lá e o dinheiro ficou e eu não registrei isso no meu imposto de renda, enfim, aí regularizou. Teve gente que tirou dos grandes bancos e passou para bancos mais duvidosos, bancos pequenos. Por quê? Porque alguns bancos no exterior, né, com esse acordo aí, né, com essa troca de informações, alguns bancos falaram, olha, se não tiver tudo regularizado, nós vamos encerrar sua conta aqui. E aí, essas pessoas tiveram que procurar um outro lugar para colocar o dinheiro, né? E a gente tem, né, obviamente, a maior parte do dinheiro dos brasileiros que está no exterior está nos Estados Unidos. E depois, pode parecer até um sonho, uma brincadeira, são as Ilhas Caimãs. Tem muito dinheiro nosso nas Ilhas Caimãs. Depois, Reino Unido, Bahamas, Suíça, né, e Canadá, Japão e por aí vai. Então, mas são em porcentagens menores, né? As porcentagens maiores estão nos Estados Unidos e nas Ilhas Caimãs, tá bom? Então, tem que ficar atento a isso, porque se você estiver enviando dinheiro
de uma forma que não está sendo registrada, você pode ser prejudicado no futuro. E lembrando que isso é evasão de divisa. Evasão de divisa é crime. Tá? E aí, né, você hoje não tem mais esse perdão. O dinheiro que está lá fora, hoje não tem mais essa opção, e pelo menos até hoje, até agora aqui, com o meu conhecimento, não tem essa opção de repatriar esse dinheiro de novo e de falar, não, esse dinheiro é meu e está lá fora, ou eu vou pagar uma multa, aí você vai ter que se explicar lá para a Receita Federal. E o site do Banco Central está lá com todas as informações para você olhar, né? É sempre bom ver se os seus envios estão sendo registrados, pode baixar aqui essa alteração aí do Conselho Monetário Nacional que eu falei, né? E fazer tudo certinho. Resumindo, então, utilize as casas, os correspondentes que registrem tudo direitinho, exijam, tá, um comprovante, um recibo, um extrato, alguma coisa que tenha todos os dados de envio, para onde está indo, quem está enviando, o seu CPF, todos os custos, a taxa de câmbio, tá bom? E, obviamente, não deixem de registrar tudo isso aí na declaração do seu imposto de renda, porque a gente precisa dizer como que o nosso patrimônio está crescendo, né? Então, eu sempre falo, a gente às vezes compra um ativo no exterior, vai lá e compra 10 mil reais de um ativo e de repente ele sobe 600%, 1000%, como Visa, né? E aí, esse crescimento ele tem que estar registrado. Então a ação que você comprou tem que estar lá no teu imposto de renda, porque quando você vender, você vai falar, ó, isso aqui é aquela ação que eu comprei lá atrás, vendi agora esse preço aqui, está dentro dos 35 mil reais, então não preciso pagar imposto, mas eu estou mostrando que o aumento do meu patrimônio veio daqui. E aí você não vai ter problema nenhum com a Receita Federal. Tá bom, pessoal? Então, esse BPMcast aqui foi um pouquinho mais longo, eu queria trazer esse alerta aqui para vocês, tá? E se tiver alguma informação nova, pode colocar nos comentários aí para a gente debater, e depois eu vou e atualizo aí o BPMcast. Faço um vídeo e também vou deixar tudo isso bem relatado, bem dividido num post lá no site, que inclusive está em manutenção no momento, tá bom? Então, depois eu vou fazer um post bem bacana lá, com muita informação, com os links lá para você tirar todas as suas dúvidas. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.